Graça e paz, amados, Deus abençoe sua vida grandemente. Estamos na nossa escola bíblica dinâmica, eita glória, Deus abençoe a você e a sua casa. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje, participando da nossa penúltima aula de bibliologia. Eu acredito que você tenha aprendido alguma coisa nova aí nesse período, né? Eu acredito muito nisso, porque a palavra, a Bíblia, que ela tem tanta coisa, é muito profunda, muito além do que nós temos conseguido aprender nesses dias. Se a gente pudesse participar de um seminário presencial, nós teríamos aí uma riqueza muito grande de detalhes e de aprendizado. Mas, devido ao tempo, nós temos que correr, e correr muito, porque é só 1 hora a cada aula que nós temos. Então vamos orar? Vamos colocar aqui a nossa vida na presença do Senhor, em nome de Jesus. Pai de amor e bondade, eu apresento cada pessoa que está hoje conosco participando dessa aula, apresentando nossa escola bíblica dinâmica. Levante muitos professores, levante pessoas, meu Pai, para auxiliar, levante pessoas, meu Pai, com vocação, com vontade de fazer a diferença. Eu quero colocar diante do Senhor agora cada coração, que o Senhor traga respostas, que o Senhor fale conosco de maneira profunda ao nosso coração, para que nós possamos experimentar a beleza e a verdade da Tua palavra. Muito obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Então, nós temos trabalhado esse tema aí de bibliologia para nós entendermos como a Bíblia foi escrita, quem escreveu, por quê, quando, quais são as dificuldades que nós temos com a Bíblia, se ela tem falhas, se ela foi adulterada pela Igreja Católica, se ela é um livro inspirado, se ela é um livro comum, e nós temos visto que não, né? Se você coloca na cadeia um livro de Francisco de Assis, ou de qualquer filósofo, ou de qualquer escritor, numa cela, e coloca a Bíblia em outra cela, você vai perceber que a cela que tem a Bíblia, ela com certeza vai instigar e vai provocar mudanças. Muitas pessoas se convertem lendo a palavra sem precisar de nenhuma explicação. E é comprovado isso dentro das cadeias, aonde a Bíblia chega, aonde a palavra do Senhor alcança ali, vidas são transformadas. O comportamento é transformado, né? Então a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus apenas, ela é a palavra. Tudo que está escrito ali, ela tem um objetivo, ainda que você não entenda. Às vezes você não gosta de ler números. Quando você está lendo a Bíblia inteira, você chega em números, você não gosta. Mas ali tem um objetivo. E ela é importante, tá? Então a Bíblia é a palavra de Deus. Se alguém falar para você, mas a Bíblia, ela não é a palavra de Deus. Sim, ela é. Então, apesar de nós não termos mais os livros autógrafos, ou seja, aqueles livros que foram escritos diretamente pelos profetas, pelos seus autores originais, devido aos papiros que muito fracos, que deterioram com muita facilidade, mas as cópias das cópias e das cópias, elas permanecem com sua mensagem fiel. Uma das provas mais fortes que nós temos disso é a descoberta da caverna de Qumran, onde o pastor encontra ali centenas de escritos e também encontra vários livros da Bíblia que foram copiados, mas não havia diferença. Foi encontrado às vezes um erro do copista, uma letra, mas não nada que mudasse o conteúdo do livro, graças a Deus. Então isso mostra a fidelidade da palavra do Senhor, ok? É muito forte. Então às vezes você vai ver um erro de numeração, igual por exemplo Marcos vê tantas pessoas ali, tantos cegos, 2, e Mateus vê 1, ou assim por diante, mas isso não muda o fato de Jesus ter curado aquela pessoa, de estar naquela localização onde foi citado. Então isso tudo é válido e não é considerado um erro, porque não sai da essência, não é contraditório, tá bom? Glória a Deus. Nós sabemos que Jesus, ele citou boa parte do Antigo Testamento. Ele cita sobre Adão, ele cita sobre Noé, sobre Sodoma e Gomorra, Davi e tantos outros personagens, sobre Jonas.
Então, ali, quando Jesus cita essas pessoas, ele está mostrando que a Bíblia, o Antigo Testamento, é veraz, ele tem veracidade, ele tem verdade. Está ali realmente a palavra. Se Jesus nunca falhou e é o Filho de Deus, então quando ele cita o Antigo Testamento, ele está para nós dizendo: é real, é verdadeiro, é confiável. Glórias a Deus. Nós temos o próprio testemunho de Jesus. Então a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. 2 Timóteo 3,16, ela foi soprada, ela foi falada no coração. Assim como Deus usa profetas hoje, na época também era assim. Ele usava pessoas para transmitir a palavra. E essa palavra transforma e transformava também naquela época. Então a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes Deus citou: eu quero que escreva assim. Então assim era escrito. Você vai ver isso em Apocalipse. Também no Antigo Testamento você vai ver algumas coisas dessa acontecer. Mas geralmente era uma inspiração de dentro. E um livro com 66 livros internos nele, não há diferença, há uma unidade no conteúdo. Como se eles estivessem escritos juntos. Talvez ainda teria dificuldade de fazer algo tão real, tão profundo, mas autores que viveram em diversas partes de Israel, esses homens, eles tiveram uma iluminação, uma inspiração realmente do Senhor, com o mesmo conteúdo, com a mesma visão, relatando isso, e coisas que aconteceram durante quantos séculos, mas há uma unidade na palavra, né? Então, vários fatos bíblicos têm sido comprovados pela ciência em nossos dias. Nós citamos, e está aí na tua apostila, depois você pode olhar, você pode analisar, e você vai perceber que a Bíblia, ela é tremenda, né? E a Bíblia também é suficiente, não necessita que seja acrescentado nada. Então, é o que o Senhor deixou escrito: olha, se alguém acrescentar algo, não acredite, que seja amaldiçoado, seja anátema. Por exemplo, quando a gente fala do Alcorão, o Alcorão, segundo Maomé, veio um anjo do céu e entregou uma nova revelação. Então eles creem no Antigo Testamento e também creem no Alcorão e em Maomé, que foi esse profeta que recebeu em suas mãos essa nova revelação. O Espiritismo acredita que Allan Kardec, ele seja como se fosse um profeta, e agora o Espiritismo é uma atualização do Evangelho. Por isso que eles têm o Evangelho. Eles acreditam em Jesus, mas eles têm o Allan Kardec, a doutrina espírita, como um aperfeiçoamento, uma continuidade. E a Bíblia fala que se fosse acrescentado algo, seja anátema, não creia. Ok? Então nós vamos hoje passar aqui para a nossa continuação desse trabalho. E eu quero convidar você para nós estarmos juntos aí, então, aqui dentro da palavra, estudando e aprofundando. Se você tiver alguma dúvida, você vai anotar, e quando nós estivermos aí na última aula de bibliologia, nós podemos estar resolvendo, estar conversando e estarmos comentando, né? Amém? Então vamos lá para mais uma aula de bibliologia. Glórias ao nome do Senhor. Amém? Então nós vamos a partir da página 34, já partindo para o final. Eu dei um leve pulo ali, porque a maioria do que vai ser comentado ali nas páginas são introduções, comentários de cada livro. Eu acho que isso não é o mais importante. Eu creio que o que a gente vai trabalhar aqui é mais importante, porque a gente precisa ter tempo de responder, de trabalhar algumas coisas que às vezes você não vai ter tempo de pesquisar isso em casa. E o que está na apostila ali é mais simples. Então, na página 34, a canonização dos livros do Novo Testamento. Tá? Então, aconteceram, para que se fosse juntado esses 27 livros, houve muitas convenções, reuniões, que a gente chama de concílio, onde aqueles líderes de várias partes vinham ali para poder conversar, se reuniam para ter uma ideia de quais livros eram realmente inspirados pelo Senhor.
Nós vamos ver daqui a pouco o tanto de livro que surgiu, irmãos. Imagina a confusão. Imagina, porque não havia até então um líder maior, não havia assim uma pessoa que estivesse à frente de tudo. Eles que estavam ali tinham que resolver, tinham que orar, tinham que pedir a Deus orientação. Então aqui aconteceram muitas convenções, com a liderança de todas as igrejas cristãs que podiam, no intuito de canonizar os livros do Novo Testamento. Então demoraram aproximadamente 300 anos para haver essa canonização. O que é um canonizar? O que é canonizar? O cânon, o papiro antigamente ele ficava enrolado como um cano. Por isso que a gente chama de cânon, porque os livros eram assim metros e eles ficavam todos enroladinhos como um cano. Então quando a gente fala de canonizar, está falando assim, quais são os livros que iam entrar nesse rolo, que ia fazer parte dessas cópias. Demorou 300 anos, após a morte de Jesus. Os livros começaram a ser escritos na década de 40 depois de Cristo, por aí, e foi até 100 depois de Cristo que foi geralmente João que escreveu o Apocalipse, que foi o último livro a ser escrito que nós cremos. Então, durante esse período de 60 anos, mais ou menos, foi escrito todos os livros que nós temos, os 27. Amém? Foi escrito nesse período de 60 anos, de mais ou menos da década de 40 depois de Cristo até a 100 depois de Cristo. Que aí João foi o mais velho, foi o que viveu mais, e na ilha de Patmos ele recebeu ali a iluminação, a inspiração, a visitação de Jesus e escreve o livro de Apocalipse. Depois disso, de 100 até quase 400, até 390, ali eles vão trabalhar, eles vão orar e vão tentar entender quais eram os livros realmente que tinham essa característica do Espírito Santo ter revelado. Então, após muitas orações, debates e palestras, no concílio de Cartago, na cidade de Cartago, em 397 depois de Cristo, olha aí quanto tempo, sem a tutela de Constantino, os 27 livros do cânon do Novo Testamento foram oficializados. Nós vamos entender aonde que entra Constantino aqui nessa história, tá bom? Mas olha só o tanto de tempo que eles gastaram ali analisando, orando, colocando na presença do Senhor e buscando entender. Porque nessa época não tinha apenas alguns livros. Havia muitos e muitos livros ali que poderiam ser ou não inspirados. E é o seguinte também. Havia esses livros espalhados em várias partes. Então, por exemplo, a igreja aqui, Ribeirão Cascalheira, lia o livro de Tiago, o rolo de Tiago. Então eles liam, explicava para a igreja, debatia aquilo, entendia esse livro. A hora que a igreja tinha mastigado bem os 5 capítulos de Tiago, eles pegavam e mandavam para Água Boa. Era assim que acontecia. Daqui a pouco vem outro livro, lá vem o livro de Apocalipse. Então eles gastavam tempo examinando, lendo, estudando, tentando entender. Mas dentro desses livros, muitas vezes chegava um livro lá de Atos de Pedro, né, que não entrou no cano do Novo Testamento. Atos de Pedro. Então o que continha nesse livro? O que dizia? Será que realmente foi Pedro que escreveu? Ou foi outra pessoa? Então eles tinham que olhar isso, buscar entender se era quem conhecia Pedro mais de perto, né, os pais da igreja, ia poder falar se aquilo era uma maneira que Pedro realmente falava, usava para escrever ou não. Mas nós vamos ver que depois os pais da igreja também morreram, até chegar nessa época de fechar os 27 livros. Foi realmente um grande desafio, meus amados. É só o Senhor mesmo, só Deus mesmo para poder ter organizado toda essa situação de fechar o cânon do Novo Testamento. Vamos lá então. Quais foram os obstáculos para que pudesse ser organizado esses 27 livros? Primeiro, excesso de informações de caráter espiritual. Então estendeu do ano 33 até 300 depois de Cristo. Olha que luta, muita informação, muita coisa, muitos livros chegavam nas mãos dessa igreja.
Então as igrejas recebiam muito conteúdo e precisavam analisar se aquele conteúdo era de fato escrito e inspirado pelo Senhor, ou era apenas uma carta que alguém escreveu do próprio coração, que trazia assim, um ensinamento bom, mas não era algo que tinha que entrar na Bíblia. Ok? Por exemplo, uma pregação boa, abençoadora, que traz ali correção, que traz crescimento. Ela é algo importante, mas ela não necessariamente tem que entrar na Bíblia. Entendeu? Amém? Então, do ano 33 até o 50, a igreja estava satisfeita com o Antigo Testamento, que contribuía para o fortalecimento dos cristãos. Mas o Antigo Testamento não servia de base, né? Não servia de regra de fé para a igreja, pois Cristo e os apóstolos ensinaram que não era mais preciso guardar o sábado, fazer circuncisão, glória a Deus, e nem abster-se de certas alimentações, como, por exemplo, não comer carne de porco, que os judeus até hoje não comem. E o que foi proibido era o consumo de sangue. Isso realmente foi proibido e é proibido. Nós consideramos até hoje errado comer sangue. Ok? Então, do ano 33 até o 50, as pessoas ainda se baseavam muito no Antigo Testamento. Por quê? Porque muitos judeus se converteram, se juntaram aos cristãos. Porém, Jesus não obedecia o sábado assim como os judeus. Porque o Senhor ele vai na essência da coisa. Não era apenas você separar o sábado para buscar o Senhor, mas era uma vida de dedicação. Nós precisamos tirar um dia específico. Nós temos o sábado, temos o domingo, que geralmente é sábado à tarde você já está livre, e o domingo para você se juntar com a sua família para buscar o Senhor, ok? Mas não é mais a obrigatoriedade do sábado. Sábado que significa descanso. Então o dia de descanso é aquele dia de buscar, de estar mais perto de Deus, de trazer a sua família, porque era isso que devia acontecer nos sacrifícios. A pessoa sacrificava ao Senhor ali no sábado, e ali ele ficava com sua família, podia comer, dependendo da oferta, comer um pedaço daquele sacrifício, junto com a família, daquele churrasco, e ficava ali todo mundo abençoado, adorando ao Senhor naquele momento tão especial. A questão também da circuncisão, ela foi deixada apenas para o povo judeu, porque o compromisso do Senhor foi com os judeus, foi com Abraão, com Isaac e Jacó, com os judeus, mas não foi uma obrigatoriedade que os cristãos tinham que ainda praticar. Amém? E por isso mesmo também a questão dos alimentos. Lembra que lá em Atos, lá pelo capítulo 10, quando Pedro está em certa casa, ele estava orando e ele teve uma visão de um lençol descer do céu, onde tinha vários animais ali, e o Senhor falava, Pedro, mata e come. E já estava perto da hora do almoço, né? E Pedro falou, não, Senhor, eu nunca comi animal impuro. E o Senhor falava para ele, não é impuro aquilo que o Senhor já abençoou. E novamente o Senhor fala com ele, e o Senhor repete a mesma questão, não é impuro aquilo que o Senhor abençoou. Então Pedro entendeu que agora, como ele tinha uma missão para os gentios, ele estava liberado para comer qualquer coisa. Ali mesmo porco, ou qualquer animal que era proibido lá no passado para os judeus, agora era permitido. Por exemplo, nada do mar, assim, camarão, ostra, nada de frutos do mar, os judeus comem. Não comem peixe de couro, só peixe de escama. Então agora o Senhor está liberando totalmente Pedro para poder comer, e não só Pedro, mas aqueles que trabalhavam com os gentios, eles poderiam realmente comer como os gentios comiam, tá bom? Só para a gente entender aqui como que funciona essa questão dos alimentos. E o Senhor fala, não coma sangue, porque o sangue ele pode ser contaminado, ele pode contaminar a pessoa. Então talvez na sua família você destronca o frango e não escorre aquele sangue. Então a Bíblia não aprova esse tipo de coisa. É preciso cortar o frango ali e deixar escorrer. Ok? Linguiça de morcilha, do sangue, né? Sangue talhado do porco ou de qualquer outro animal, também não é
aconselhado, porque a palavra do Senhor fala que o sangue ele é um símbolo da vida, tá ok? Quando a pessoa morre, o sangue para, e ali então nós sabemos o que acontece. Muito bem, vamos dar sequência aqui, só entendendo um pouquinho por que a gente não vive como judeus. Então, naquela época ainda de 33 a 50, as pessoas estavam focadas muito no Antigo Testamento, mas eles começaram a perceber, poxa, Jesus não nos pregava isso, nem os apóstolos. Então eles começaram a buscar uma forma melhor de viver, de agradar o Senhor, imitando Jesus e também imitando os apóstolos do Senhor. Então do ano 100 até 300, aqui já deu um grande pulo, nós cremos que João escreveu por volta dessa época, a 300 depois de Cristo, né? Com a morte dos apóstolos, apareceram muitos livros suspeitos. Então, os apóstolos que viram Jesus de perto, que conviveram com ele, também morrem. O último, como eu citei, foi João. Então, queridos, não havia nenhuma testemunha ocular mais daquelas pessoas que viram Jesus. Não havia. Aí então vêm os pais da igreja, ou seja, aqueles que conviveram com os apóstolos. Aqueles que viveram perto deles, por exemplo, Timóteo, Lucas, né? Essas pessoas aí viveram perto dos apóstolos. Então, mais tarde a gente vai descobrir alguns pais da igreja, como Irineu e tantos outros homens que foram testemunhas oculares dos apóstolos. Mas também que dentro de, no máximo, mais 100 anos, ou seja, de 100 até 200 anos, esses pais da igreja também morreram. Talvez viveram um pouquinho mais que isso, mas não chegaram com certeza até a 300 depois de Cristo. Ok? Então ali outra geração tocou o barco. Outra geração levou para frente essa questão. Outra geração levou para frente essa visão de canonizar, de ver os livros, quais eram os livros do Senhor. Então do ano 100 até o 300 depois de Cristo, olha aqui quantos livros. Aqui não está citado todos, mas está citado uma parte, olha. O Evangelho de Maria, Evangelho dos Hebreus, Evangelho de Pedro, Apocalipse de Pedro, Atos de Paulo e Tecla, Evangelho dos Ebionitas, Evangelho de Judas, Evangelho de Tomé, 1 Clemente, as Constituições Apostólicas, Atos de André, Evangelho de Marcião, Atos de Pilatos, Atos de Tomé, Apócrifo de Tiago, Atos de Xantippe, o Evangelho grego dos egípcios. Quantos livros surgiram nessa época? Aqui temos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui vai dar 17 livros, mais ou menos. Só aqui nisso que a gente citou. Tem muitos outros ainda. Imagina todas essas cartas indo para uma igreja e voltando, o pensamento das pessoas ali. Então essas cartas eram lidas, analisadas. Se fossem boas pregações, que podia tirar uma lição importante, amém. Mas eles começaram a filtrar para ter na mão da igreja aqueles livros realmente inspirados, aonde Jesus, né, onde o Espírito Santo trabalhou no coração e trouxe princípios verdadeiros, para ficar somente a essência. Então esses livros que não eram inspirados, às vezes era uma boa pregação, um bom ensino, eles poderiam ficar na igreja como um livro que a gente lê hoje. Você pega um livro da Joyce Meyer, você pega um livro de John Piper, você pega um livro de teologia, às vezes tem uma pessoa muito inteligente, muito iluminada pelo Senhor. Mas isso não substitui a palavra. Assim como você pode ler vários livros, inclusive até livros que não são cristãos, que vão poder te abençoar, que vão abrir sua mente, vão te ajudar. Mas eles não são a sua fonte principal. Tem que ser a palavra de Deus. Amém? A glória a Deus. Você pode ouvir muitos pastores. Amém.
tem problema. Mas o importante é você procurar direto na palavra, direto na Bíblia, o ensinamento que vem de Deus para você. Ok? Então, devagar, no passar desses 200 anos, 200 e poucos, quase 300, eles foram descartando o Evangelho de Maria. Não, isso aqui é muita fantasia, isso aqui não é verdade. Evangelho dos Hebreus, não. Isso aqui fala de pecado aqui que a Bíblia não apoia. Esse não é inspirado. Estou fazendo uma suposição. O Evangelho de Pedro, não, isso aqui não parece Pedro que escreveu. Não fala da mesma coisa que eu via Pedro fazendo, ou os meus amigos lá no passado viram, não. Então eles foram filtrando. Apocalipse de Pedro, Atos de Paulo e Tecles, foram eliminando. Apócrifo de Tiago, não. Tem nada a ver com o que Tiago falava, vivia. Então eles foram filtrando até organizar realmente o pensamento. Ei, meu irmão amado, hoje nós temos na nossa mão a Bíblia completa, né? A Bíblia é maravilhosa, já separada, a gente muitas vezes nem sabe o que aqueles antigos passaram para poder organizar isso. O tanto que eles oraram pedindo orientação, pedindo discernimento de Deus, conversando, não foi uma decisão de um, foi uma decisão de uma maioria, e se gastou muito tempo com isso. Outra coisa que trouxe desgaste, demorou para canonizar os livros, era a perseguição. Irmãos, olha outra coisa aqui, né? A gente vive num país tão abençoado, onde nós podemos pregar o Evangelho, qualquer lugar, tem tanta igreja, tem programa no rádio, na TV, nós temos aplicativos na nossa mão, né? Mas olha que situação aqui, do ano 100 a 313 depois de Cristo, os imperadores romanos, eles perseguiram cruelmente o cristianismo. Eles foram para cima dos cristãos. Você vê ali que começa com Saulo, né? Após a morte de Jesus, já detonando a igreja, prendendo pessoas, mandando matar, tendo cartas para fazer isso, até que lá no capítulo 9 de Atos ele é pego pelo Senhor Jesus e ali ele passa a servir ao Senhor. Mas não só esse tipo de perseguição, os imperadores romanos se levantaram. Nero, na década de 50, se não me engano, ele colocou fogo em Roma e ele culpou os cristãos. Ele falou, olha, quem colocou fogo aqui foram os cristãos. Olha só a capacidade de Nero. Ele destruiu 1/3 da cidade de Roma e jogou a culpa sobre os cristãos. Então os cristãos foram odiados, foram perseguidos duramente por culpa de uma mentira de Nero, do imperador romano. Então o que acontecia nessa época de 100 até 313 depois de Cristo? Como que era? Houve muitas crucificações, muita gente foi crucificada. Pedro mesmo foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi, se não me engano, cerrado ao meio. Teve pessoas que foram decapitadas. Paulo, se não me engano, depois da segunda prisão dele em Roma, eles decapitaram ele. Pessoas foram colocadas dentro de tachos de óleo queimando para serem mortos, arrastadas por cavalo. Pessoas que faziam caixões cheios de punhais, aí colocavam o cristão lá dentro para ele morrer dentro daquele lugar cheio de pontas. Então, amarravam grupos, aqui falei, famílias inteiras de cristãos com arame farpados no deserto e deixavam eles lá, onde eles morriam de fome e de sede. Ou animais selvagens comiam ainda eles vivos naquele deserto. Amarravam cristãos em 2 bestas, né, ou animais bravos, e estourava alguma coisa para aqueles animais assustarem, e eles corriam, cada um para um lado, e despedaçavam pessoas, né? Era rasgado pelo meio. Era coisa terrível, meus amados. Crueldade mesmo, muita maldade. Então toda essa perseguição acabou atrapalhando que o cânon fosse logo desenvolvido, tá? Infelizmente, aqui não vai citar, mas na apostila eu creio que tem. No Coliseu, eles pegavam, capturavam os cristãos, soltavam dentro do Coliseu. Coliseu era um tipo de um teatro
ao ar livre, aonde era apresentado peças, aonde aconteciam barbáries, e ali as pessoas se divertiam. Então, uma das grandes diversões dos imperadores, o que era? Era colocar ali pessoas, cristãos lá dentro, soltar leões, soltar animais ferozes para que eles fossem comidos vivos. E as pessoas lá em cima, os romanos, ficavam rindo, achando engraçado aquelas pessoas sendo comidas vivas, né? Era terrível. Uma coisa, por exemplo, que um dos imperadores, eu creio que foi Nero que fez, ele pegava os cristãos e ele empalava. O que é empalar? É pegar uma pessoa e pegar um mastro, um pau, e ele pegar aquela pessoa e colocar ela enfincada naquela madeira, entendeu? E ali eles passavam betume, passavam óleo e colocavam fogo e deixavam as pessoas queimando. Isso no pátio do palácio de Nero. Eram coisas terríveis, meus amados. Nós hoje estamos vivendo no paraíso e não sabemos. E não damos valor porque não conhecemos a nossa história. Teve uma mulher, eu não sei se eu vou lembrar o nome dela agora, mas que está relatado na história dos mártires da Bíblia, né? Da Bíblia não, mas do passado. Brandina, se não me engano o nome dessa mulher. Pode procurar aí, Brandina. Os caras colocaram ela em óleo quente. Os caras fizeram tanta coisa. E ela não morria, ela era dura. Ela demorou muito para morrer, mesmo diante de tanta coisa ruim que fizeram para essa Brandina. Outros também foram assim, colocaram eles em óleo quente, o cara não morria. Eles tentavam de outra forma, demorava para a pessoa morrer, e ela estava ali firme e não negava ao Senhor. Eles não negavam ao Senhor por nada. Eram pessoas realmente com grande amor e compromisso ao Senhor. Então vamos agradecer a Deus pela liberdade. Talvez, olha, nós estamos vivendo aí num país tão maravilhoso, a gente não sabe, mas na China, na Coreia, países perseguidos, né? Principalmente na região da África e Ásia, Arábia, melhor dizendo, Arábia Saudita, ali aquele lugar dos muçulmanos, são mortos não só pastores, padres, freira, quem aparecer ali pregando a palavra, eles matam. Eles não têm dó, entendeu? Mata a família, destrói tudo. No Egito, um país muçulmano ainda também, eles são terríveis, amados. Então vamos agradecer a Deus, porque nós estamos num lugar abençoado, onde nós temos a Bíblia, temos igreja, nós podemos cultuar e estarmos juntos. Vamos aproveitar essa liberdade, que Deus permita que a gente tenha essa liberdade. Então, a partir de aproximadamente 313 depois de Cristo, o imperador romano Constantino, que reinou de 272 a 337 depois de Cristo, ele adere-se ao cristianismo. Então ele se converte ao cristianismo, o imperador romano Constantino o Grande, tá? Então, como imperador, ele fez grandes benefícios materiais e sociais para a igreja. Inclusive acabou com a perseguição e a transformou na religião principal do reino, mas o nível espiritual do cristianismo foi abaixo de zero. Olha que coisa interessante. Enquanto o cristianismo era perseguido, pessoas eram assassinadas, destroçadas por amor ao evangelho, apesar de tudo isso, havia cristãos verdadeiros, havia um fogo, uma vontade de servir ao Senhor. Os cristãos continuavam crescendo, expandindo. Olha que forte essa situação. Aí com a chegada de Constantino ao cristianismo em 313, mais ou menos por essa época, apesar agora da igreja não ser mais perseguida, mas ela passa a ser amiga do governo romano, dos imperadores, isso ao invés de ter feito bem, fez mal para nós. Fez mal, porque aí o nível foi abaixo de zero. Olha que situação. Então, com a entrada de Constantino, as coisas começaram a ficar ruins. Olha que interessante, a igreja passa a ser, então, algo ali que o governo não tem nenhum problema com o governo.
E é mais ou menos aí nessa época que começa também os cultos, né? As adorações a ídolos, que na verdade eram maneiras didáticas de ensinar sobre homens e mulheres de fé, homens e mulheres que tinham uma grande referência, eram pessoas humildes e boas, mas aí acabou virando uma adoração a imagens e foi totalmente distorcido e virou essa bagunça que nós vemos até hoje, tá bom? Isso aí nós vamos ver na história da igreja mais tarde. Então, nessa época ainda estava tendo esses debates calorosos para tentar canonizar o Novo Testamento, mas o Constantino acabou sendo uma barreira para isso. Por quê? Porque nessa época, mesmo com vários concílios, no intuito de canonizar os livros do Novo Testamento, os líderes originais da igreja, aqueles líderes à frente, não tinham liberdade nem argumentação para falar com a presença do imperador Constantino. Então o imperador Constantino estava lá, se ele falasse, não, eu não acredito que é assim, não, eu acho que não era dessa forma. Aqueles que realmente tinham autoridade, porque eram pregadores, eram conhecedores profundos, perdiam a sua autoridade, não podiam nem falar mais nada. Então Constantino, ele não foi uma bênção realmente para a igreja. Ok? Olha que interessante, irmãos, como a gente precisa de problema. Olha como a gente precisa de dificuldade para poder render e dar certo na vida. Às vezes a gente só quer moleza, a gente só quer coisas fáceis, mas isso não faz de nós pessoas grandes. Porque é na luta que a gente vai para o pó. Quando você não tem força, você não sabe o que fazer. É ali que o milagre acontece. E a gente muitas vezes quer viver só de bens e não quer receber as bordoadas da vida que vão nos ajudar a crescer. Então fica aí para nós esse pensamento, né? Diz que o mar bravo é que forma bons marinheiros. Glória a Deus. Então, após a morte do imperador Constantino, no ano 337 depois de Cristo, os líderes da igreja, que entendiam realmente do assunto, tiveram liberdade para argumentar, mostrando a capacidade, a importância, a autoridade e a responsabilidade de cada apóstolo e dos demais escritores sacros ou da Bíblia Sagrada diante da igreja. Amém? Então, depois da morte desse homem, desse grande imperador romano, Constantino o Grande, é que a igreja pôde realmente debater, conversar, voltar a dialogar para tentar fechar esse cano. E aí já se passa 100, 200, 337 anos e ainda nada estava realmente resolvido. Havia ainda obstáculos e coisas a serem tratadas, tá? Qual que eram as maiores barreiras, então, para a canonização dos livros do Novo Testamento? Quais eram as maiores barreiras? Então, com a ausência de Constantino, os líderes da igreja puderam exercer a democracia, pelo menos dentro dos concílios, pois, por parte de alguns, ainda havia dúvidas sobre a autenticidade dos seguintes livros. Então, quais eram os livros que estavam pegando mais? Os Hebreus, as epístolas ou a epístola aos Hebreus. A dúvida era quem escreveu a epístola. Até hoje não se sabe. Eu acredito que seja Paulo, mas não há uma evidência clara, porque a pessoa que escreveu, ela não colocou o nome, tá? Ela não colocou assim, eu, Paulo, escrevi, eu, Tiago, eu, Pedro, então não se sabe com certeza. E, olhando para essa questão de gramática, apenas 30% do livro parece ser escrito por Paulo. A maneira de escrever, as palavras que ele usa, não são tão evidentes no livro de Hebreus, mas eu acredito ainda assim que foi Paulo quem o escreveu. Isso também não tem uma grande relevância. O livro de Hebreus ele foi um livro certamente escrita para os judeus. Por quê? Porque ela trabalha o Antigo Testamento, a lei, e traz para Cristo. O Antigo Testamento é sombra de Cristo. E ele vive fazendo essa comparação, certamente para ajudar aqueles judeus convertidos a entenderem que Jesus era a lei completa. Jesus, ele é a perfeição
daquilo que a lei tentava traduzir, tentava trazer para o homem. Outro livro problemático, a Epístola de Tiago. Qual Tiago que escreveu? Era Tiago, o apóstolo? Era Tiago, irmão de Jesus? Ou meu irmão de Jesus? Era o segundo líder da igreja em Jerusalém? Então, havia essa dificuldade de entender que Tiago era. Então, as pessoas demoraram ali para colocar no cano, porque queria resolver essa questão. Outro, a segunda epístola de Pedro. A dúvida era, nessa época, Pedro já não tinha escrito uma epístola, por que ele escreve mais uma? Por que ele escreve agora a segunda carta? Então essa dúvida também martelava na cabeça dos irmãos daquela época e era ali uma grande barreira para eles resolverem essa situação. Outros problemas aqui na canonização. Segunda e terceira epístola de João. Pois ele tinha escrito um livro e uma epístola. Será que foi o apóstolo João mesmo que escreveu essa segunda e terceira carta? Pô, João já escreveu o livro, né? O livro de João. Será que ele ia escrever essas cartas? Essas epístolas? Então sempre eles estavam pegados nesses detalhes. Será realmente que foi João? Será que foi realmente o Senhor que usou ele para escrever? Também era uma barreira. A epístola de Judas, a dúvida. Que ministério ele exercia na igreja? Que Judas era? Não podia ser o Judas apóstolo, ou melhor dizendo, o Judas discípulo, né? Porque Judas não chegou a ver Jesus ressuscitado. E o apóstolo é aqueles que viram Jesus ressurreto, antes de subir para a glória, amém? Então Judas não deveria ser. Então quem é esse Judas? Então nós cremos que era o irmão de Jesus, que na época que Jesus estava entre nós, ele não creu, mas depois disso ele acreditou e começou a servir ao Senhor. Mas qual era o ministério desse Judas na igreja? O que ele fazia? Entendeu? Essas coisas que pegavam. Aí vem Apocalipse. E quanto ao livro de Apocalipse? Esse livro não parece com o estilo da escrita de João. Não tem nada a ver com João. João escreve diferente. Porque há tantos mistérios nesse livro, tanto enigma. Fala de coisa do passado, fala de coisa do futuro. O que é esse livro? É do passado ou é do futuro? Esse livro é repleto de hipérbole. Sabe? Tem tantos sinais aqui, tanta coisa contraditória. Contraditória não, mas diferente, estranha. É assim mesmo esse livro? Será que foi João? Esse livro, será que é realmente válido? Então, eram essas dúvidas que martelavam os irmãos dessa época. Dúvidas difíceis de resolver, mas com o tempo nós vemos que isso foi resolvido na página 36, ali no finalzinho, e no início da página 37, você vai ver que eles conseguiram organizar o pensamento. Eles conseguiram resolver essa questão e conseguiram dar um passo para frente. Amém? Complicado, né, amados? Então, depois de todo esse debate de mais ou menos 300 anos, de muita busca, de muita oração, de muitas reuniões com o passar dos séculos, né? Então, com mais de 50% dos conciliados, dos convencidos e decididos a reconhecer esses 7 livros citados anteriormente, né, por agorinha, no Concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo, esses 27 livros que hoje nós temos no Novo Testamento, eles foram canonizados, foram oficializados, os quais foram incluídos oficialmente como escrituras. Olha o tempo que demorou, 397 depois de Cristo é que foi fechado, que foi entendido que esses livros eram inspirados, tá bom? No cano do Novo Testamento, 397 depois de Cristo. Amados, que batalha, hein? Amém? Então, esses outros livros ali citados antes, essas cartas, a maioria não entrou. Por quê? Porque não eram inspirados. Poderia ter um conhecimento, um ensino importante, mas não era algo
que vinha do coração de Deus para toda a igreja. Amém, amados? Então, lembrando de que não foram esses homens que deram autoridade e inspiração a esses 27 livros. Eles simplesmente investigaram e detectaram essa autoridade e essa inspiração nesses livros e os selecionaram, separando deles os livros falsos, aqueles que não deveriam realmente ser pregados ou ter ele sendo ensinados dentro das igrejas. Então, por volta de 300 anos. Mas foi uma grande batalha. Assim como na construção do caráter do filho, né, o pai e a mãe estão ali vendo o que eles veem, estão de olho no celular, estão vendo o comportamento lá fora, buscando ajudar o filho a ter um caráter, a ter um crescimento. Deus também olha para nós e trabalha da mesma forma. Com a Bíblia foi da mesma forma, uns séculos de trabalho. E hoje está tudo na nossa mão de graça e você até hoje não sabia como esses livros foram escolhidos, o que tinha acontecido. Olha que grande batalha. E infelizmente tudo isso porque não havia como provar quem foi o escritor, como que aconteceu, ok? Então, como alguns livros aí, também do Novo Testamento, foram destruídos, era cópias também de cópias, tá bem? Então é difícil a situação. Era realmente uma questão de fé, uma questão complicada de se ver. Mas nós temos hoje os 27 livros nas mãos. Os 39 do Antigo Testamento, nós já falamos também sobre eles, a dificuldade, que na época foi para entrar o livro de Daniel, entre outros ali. Foi uma grande batalha, mas também foi decidido, já nessa época já estava fechado, muito antes disso, né? Já estava fechado o cânon do Antigo Testamento, e agora vocês aprenderam um pouquinho mais sobre essa questão do Novo Testamento, tá bem? Então Constantino, o grande imperador romano, foi uma bênção, tirando a perseguição sobre a igreja do Senhor, mas só isso também, amados, porque ali depois dele veio, com essa liberdade toda, veio a apostasia, né? Veio o culto a Maria, veio a idolatria, que era uma forma de alfabetização, mas não era para virar, era uma forma didática, mas virou uma grande, terrível idolatria. Então, para terminar, nós vamos falar sobre as divisões aqui do Novo Testamento, tá bom? Então, o Novo Testamento é dividido em 4 partes principais: Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João; Atos dos Apóstolos; aí vem as epístolas, são as escritas de Paulo, né, de Tiago, de Judas, de Pedro, a maioria foi escrita por Paulo. E também o livro profético, o livro realmente profético que nós vamos ter é o livro de Apocalipse, totalmente profético. Por isso que eles não entenderam João. Fala, poxa, mas isso aqui não tem nada a ver com o estilo de João. Mas por quê? Porque Jesus foi quem ditou o livro. Foram as visões que João viu. Não foi algo que veio do interior dele, né? Ele não foi usado, ele viu. E assim como ele viu o que o Senhor mandava ele escrever, assim ele fazia. Por isso que não tinha a cara de João, o livro de Apocalipse. Porque, na verdade, aquele livro tinha a cara da revelação de Jesus sobre a igreja, sobre o mundo dos últimos tempos. Tá bom? Então, o que é evangelho? Mateus, Marcos, Lucas, João, nós chamamos de evangelho. Mas o que é isso? Evangelho significa boas notícias, boas novas. Quando Jesus nasce, os anjos vão até os pastores e eles falam, olha, eis que veio as boas novas aos homens, né? Paz na terra e aí por diante. Aqui fala das boas notícias. Que boa notícia? Deus manda o seu Filho Jesus ao mundo para salvar e livrar o homem do pecado, para trazer paz sobre a terra, para abençoar os homens. Essa é a boa notícia. O amor de Deus nos alcançou. O pecado não tem mais poder a partir do momento que você tem Jesus. Você pode vencer as barreiras da sua vida. Você pode romper com as dificuldades, porque maior é o Senhor. Então essas novidades, essas boas novas,
que Jesus pode ressuscitar, que Ele cura, que vidas são transformadas, que situações são mudadas. Essa é a boa notícia do Evangelho. E ela precisa ser pregada em todos os 4 cantos dessa terra, né? E de pregai. É isso que nós precisamos fazer. Essa é a vontade de Deus. Que a gente coloque esse Evangelho aí nos 4 cantos dessa terra. Abençoe essa cidade de Ribeirão Cascalheira, anunciando a sua palavra. Então, Evangelho significa boas novas, boas notícias, novidade. Nosso Deus é um Deus de novidade, aleluia. E dentro dos evangelhos há uma separação, que são o evangelho sinóticos. O que é isso, pastor? Sinótico. Essa é uma linguagem teológica para falar que Mateus, Marcos e Lucas são livros muito semelhantes. Ou seja, o sinótico é uma palavra relativa a sinopse ou resumo. Então o livro de Mateus, Marcos e Lucas, eles são um resumo até muito parecido. Muitas histórias que estão em Mateus estão em Marcos ou estão em Lucas. Muitas histórias estão em Marcos, também estão em Mateus e estão em Lucas. E assim por diante, de Lucas, muitas histórias estão em Marcos e Mateus. Às vezes muda um pouco a ordem, mas é muito parecido o livro. Por quê? É um livro que conta o resumo da história de Jesus, né? Relata brevemente sobre algo, ou que apresenta algo. Alguém ainda afirma que sinótico quer dizer a mesma visão. Então, Mateus, Marcos e Lucas têm a mesma visão, a mesma sintonia. Esses evangelistas tiveram a mesma visão ao escrever esses livros, talvez por se basear nos testemunhos dos mesmos apóstolos. Pessoas que viram, que estiveram ali caminhando muito, né? Lucas não caminhou, mas ele pesquisou, ele foi atrás, ele buscou fontes, e o livro de Lucas também é muito parecido com Marcos e Mateus. Mas João não. João é um livro mais teológico. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Era aqui um livro muito teológico. Acredito que João foi escrito bem lá para o final. Por isso que João ele é um pensador. Como ele viveu mais tempo analisando e vendo tudo que Jesus havia feito, ele trouxe para uma essência mais profunda, uma essência mais teológica, mais pensada, sabe, muito forte. É o livro que nós temos aí na mão, o livro de João. Amém, meus amados? Mateus, Marcos, Lucas, cada um tem a sua importância. São os livros sinóticos. Você vai ver isso quando você fizer um seminário sobre os sinóticos, tá bom? E faz parte do Evangelho. Glória a Deus. Então, aqui, o que diferencia João dos demais? Há 4 coisas em comum apenas nos Evangelhos sinóticos, que também tem a ver com João. João cita, como os outros, o batismo de Jesus. João também cita a primeira multiplicação dos pães. João cita também a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E João também cita a morte e a ressurreição de Jesus. Então, no momento da prisão de Jesus, somente João citou uma passagem muito interessante, a saber, quando, pois, lhes disse, sou eu, aqueles soldados recuaram e caíram por terra. João 18:6. Aqui uma citação que só encontra no livro dele. Os demais não têm esta citação. Amém? Muito interessante aqui essas citações e tudo que nós estudamos hoje sobre a questão da canonização do Antigo Testamento. Ok? Então, nós vamos ver também no decorrer das outras páginas, vai estar falando de livro por livro. Mas nós vamos fechar essa última aula falando sobre os deuterocanônicos, né? Ou os apócrifos, tá bom? Nós vamos trabalhar isso para terminar bibliologia na última aula. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa e o teu coração, que você venha crescer na presença do Senhor. E que o inimigo não encontre nenhum lugar no seu coração e na sua mente para distorcer aquilo que Deus sonha, que Deus tem planejado para a tua vida
em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Muito obrigado, Deus abençoe. Nós estamos aqui em São Félix, com certeza quando for transmitido, mas que Deus abençoe a você e sua casa e que nos ajude a cada vez mais estar próximos da vontade do Senhor. Um grande abraço. Vamos orar agora para a gente estar finalizando nesse momento. Espírito Santo de Deus, traz a tua palavra a nós, traz a revelação, o entendimento, que quando nós lermos a tua palavra, que o Senhor traga a revelação dessa palavra. Nos ajude a dar valor a essa palavra. Nos ajude a entender a tua vontade nessa palavra. Que nós possamos, meu Pai, ser corrigidos e sermos transformados por essa palavra. Eu a coloco diante de Ti e coloco também as nossas vidas aqui, que o Senhor possa trazer sobre nós vida nova. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado pela Tua misericórdia sobre o Seu povo. Nós somos gratos a Ti, Pai, por tudo. O Senhor é maravilhoso. E nós amamos a Sua presença. Obrigado, Pai amado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meu querido, minha querida, Deus abençoe grandemente a sua vida. Te dê aí um sábado ainda abençoado na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Um abraço.